Olá, bem-vindos ao minicurso História do Universo e de suas concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Neste segundo vídeo, nós vamos dar continuidade ao tema que começamos a estudar no primeiro vídeo, na primeira aula, que é a visão de mundo, a visão especificamente do universo, do ponto de vista da cosmologia, no mundo antigo, em especial na Grécia. Na primeira aula, nós fizemos um caminho que nos levou até Aristóteles. Então, agora, nessa segunda aula, nós vamos partir da época de Aristóteles, nós vamos falar das cosmologias das escolas do epicurismo e do estoicismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da astronomia grega, propriamente dita, e vamos chegar no apogeu da astronomia grega, que foi o desenvolvimento do modelo geocêntrico de Ptolomeu. Então, retomando muito brevemente o que falamos sobre Aristóteles, eu não vou falar, não vou retomar em todos os detalhes, mas eu apresentei aqui que o Aristóteles, no primeiro vídeo, né, que o Aristóteles ele aceitou que o mundo tivesse uma estrutura de esferas concêntricas, ele aceitou que o mundo fosse constituído de alguns elementos fundamentais, os 4 elementos de Empédocles, mais um quinto elemento, que seria o éter, a substância própria das esferas celestes. E também propôs uma física que tratava do movimento dos corpos. Então, após a época do Aristóteles, a gente entra num momento histórico que é a chamada civilização helenística, né? Uma civilização que está ali no período entre a morte de Alexandre o Grande e a ascensão do Império Romano, a transformação da República Romana em Império, um período de mais ou menos 300 anos. Lembrando que Aristóteles foi o tutor de Alexandre na juventude dele. Na verdade, os dois morreram em datas muito próximas. O Aristóteles morreu apenas 1 ano depois do Alexandre. Então, nesse período helenístico, posterior à morte do Alexandre e à morte do Aristóteles, surgem algumas correntes filosóficas novas. Há 3 correntes, ou 3 escolas filosóficas importantes nessa época, que é o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Eu não vou falar sobre o ceticismo aqui, porque essas 2 outras escolas, o epicurismo e o estoicismo, têm cosmologias mais interessantes. Então, focando nos tópicos no tema que nos interessa aqui, eu vou falar só um pouquinho dessa visão de mundo, da cosmologia dessas 2 escolas. Então, o epicurismo foi fundado por Epicuro, mais ou menos aí em torno do ano 300, antes da Era Comum. E o Epicuro foi um desenvolvedor, né, da ideia do atomismo, né? Então, eu comentei no primeiro vídeo, o principal defensor da visão atomista foi o Demócrito. O Epicuro é um sucessor do Demócrito na defesa do atomismo. Então, uma visão de que o universo era constituído por átomos e pelo vazio. Átomos entendidos aqui como porções indivisíveis da matéria. Além disso,
Os epicuristas também tinham uma visão do universo como uma coisa infinita, né, espacialmente infinita, sem início e sem fim, no tempo também, né? Então, era infinito tanto espacialmente quanto temporalmente. Então, um universo eterno e infinito. E, além disso, eles também consideravam a possibilidade de que existissem outros universos. Na verdade, infinitos outros universos. Porque como o mundo era constituído por átomos e vazio, na verdade, todas as combinações possíveis de átomos poderiam acontecer em algum universo. Então, poderiam existir infinitos outros universos. Mas então essa é uma visão do universo e se assemelha a nós em alguns aspectos, né? Pela visão atomista, né? Para uma ideia de um universo que seja espacialmente infinito, embora, bom, na cosmologia contemporânea isso é uma pergunta, né? Será que o universo é espacialmente infinito? E também a questão do início, se o universo é eterno ou não, nós não sabemos, mas, enfim, isso é uma visão que não deixa de ter uma certa semelhança com a forma como a gente pensa o universo hoje. Mas tem esse aspecto aqui da possibilidade da existência de outros universos, que também é uma questão que é debatida hoje, né? Então, em vários aspectos aí, lembram, tem ecos dessa visão epicurista na, ah, na nossa cosmologia contemporânea. Já os estoicos tinham uma visão diferente. A escola do estoicismo foi fundada por Zenão de Cício, mais ou menos na mesma época, do epicurismo, né? Mas os estoicos tinham uma visão muito diferente do universo. Eles aceitavam mais a versão do Aristóteles, de um universo único, constituído por esferas concêntricas, e com base nos quatro elementos, né? A matéria sendo constituída enfim, o universo sendo constituído pelos quatro elementos do Empédocles. Então, eles aceitavam, de forma geral, o quadro do Aristóteles, mas eles rejeitavam o quinto elemento, o éter. E, na verdade, eles pensavam no universo como um todo como sendo um ser vivo, e um ser vivo que passava por transformações cíclicas. Então, é uma visão mais parecida com a do Aristóteles do que a dos epicuristas, mas ainda assim diferente da visão de mundo aristotélica. Em especial por essa visão do mundo como sendo um ser vivo. Aqui preciso comentar que era uma visão naturalista do universo. Então, não haviam divindades. No máximo, quando os estoicos falavam de divindades, ou de uma divindade, de Deus, na verdade, eles estavam falando da própria natureza, como se a única divindade que eles reconhecessem fosse a natureza em si mesma. Então, não existiam divindades extrafísicas, digamos assim, ou não havia nada fora do universo. Certamente nenhuma intervenção divina na vida cotidiana, nada do tipo. Os eventos no mundo eram regidos por causas naturais e a própria natureza era como se fosse uma divindade e a única divindade. E essa natureza tomada como um todo, eles concebiam essa natureza como um todo
como se fosse um ser vivo. É, é, um ser vivo imbuído de uma certa racionalidade. Então, isso, na verdade, era a razão de por que o mundo parece ter uma certa ordem, né? A presença da racionalidade no mundo seria uma consequência da racionalidade dessa natureza enxergada como um ser vivo. Um aspecto importante aqui também é a ideia de que o universo passava por transformações cíclicas, ou seja, uma história cíclica, uma história que se repete, que é diferente, então, nesse caso aí, radicalmente diferente da visão epicurista, que falava de um universo infinito e eterno. Aqui, para os estoicos, o universo pode ter tido um início, tem uma certa história, ele pode chegar num certo fim, mas o fim se transforma num novo início e a história se repete. Então, um, uma história cíclica. Então, aqui a gente já tem três visões muito diferentes, o que nos lembra que a postura grega não era era de permitir uma pluralidade de visões, né? Então, haviam diferentes, simultaneamente, na mesma época, diferentes ideias, diferentes concepções do universo, que eram concepções rivais, e havia debates entre os defensores dessas diferentes ideias, né? Então, a gente pode pensar que, nesse momento histórico, a gente tem essas três principais vertentes aí da cosmologia grega. A visão do cosmos do Aristóteles, a visão do Epicuro, dos epicuristas, e a visão dos estoicos. No contraste aí, entre a visão cosmológica dos epicuristas e dos estoicos, né, vale a pena chamar essa atenção entre essa diferença entre o universo eterno e um universo que passa por uma história cíclica. Isso, de novo, é uma coisa que é retomada no debate da cosmologia contemporânea, nos aspectos aí da teoria da cosmologia no século XX. Houve um longo debate a respeito disso, sobre se o universo era eterno ou não, se ele teve um início, e mesmo se ele teve início, se faz sentido pensar numa época anterior a esse início, se poderia ser uma história cíclica. Então, essas coisas todas são estudadas pela cosmologia científica contemporânea. Esses debates são retomados. Então, de certa forma, vários pontos de vista que são estudados hoje na cosmologia científica têm o seu embrião já, um primeiro representante, digamos assim, nessas escolas de pensamento gregas. Eu vou falar agora aqui um pouco mais especificamente sobre o desenvolvimento da astronomia grega. Da matemática e de astronomia, porque uma das características da astronomia grega é que ela teve exatamente um embasamento matemático muito forte. Então, começando por Euclides, de Alexandria, então, na verdade, várias das pessoas que eu estou falando aqui viveram e trabalharam em Alexandria, que estava no Egito, não era mais exatamente parte da Grécia propriamente dita, mas era uma continuidade da cultura grega, né? No contexto aí dessa civilização helenística. Então, Euclides desenvolveu, ele escreveu esse livro, Os Elementos, no qual ele faz uma síntese de todo o conhecimento matemático acumulado pelos gregos até a época dele.
Quem assistiu o primeiro vídeo lembra que eu falei que uma característica da matemática grega foi a estruturação do conhecimento matemático através de provas rigorosas, de teoremas. Então, um conhecimento cumulativo, né? E os elementos de Euclides apresenta exatamente o, uma, uma rede de teoremas que já eram conhecidos na época dele, né? E que já avança para terrenos da matemática já uma matemática bastante avançada. Então, você tem, por exemplo, aí uma prova famosa sobre a existência de infinitos números primos. Você tem o desenvolvimento do que a gente chama de geometria euclidiana, que é a geometria essencial que a gente usa no cotidiano, né? É a geometria que descreve o mundo à nossa volta. Então, foi certamente o livro mais influente de toda a história da matemática e foi a base da educação matemática até, de novo, lá em torno do século XVI, XVII. Então, um livro extremamente influente. Se eu não me engano, é o segundo livro que teve mais edições em toda a história. Ele só perde para a Bíblia cristã. Mas em número de diferentes edições feitas ao longo do tempo. Então, uma obra importantíssima. O Eratóstenes, que também estava associado lá à Biblioteca de Alexandria, ele fez uma coisa importante que vale notar. Ele foi capaz de calcular corretamente a circunferência da Terra. Ele fez isso observando o tamanho das sombras projetadas por estacas verticais, posicionadas em diferentes cidades, no mesmo dia, no mesmo horário. Tá? No mesmo dia do ano, no mesmo horário, estacas verticais em duas cidades, uma mais ao norte, outra mais ao sul, elas produziam sombras, né, de tamanhos diferentes. E comparando o tamanho dessas sombras e conhecendo a distância entre as duas cidades, no caso, as duas cidades foram Alexandria e a outra, se não me engano, é Siena, uma outra cidade também lá no Egito. Conhecendo a distância entre essas duas cidades e a diferença do tamanho das sombras, ele foi capaz de fazer um cálculo e retirar desse cálculo uma estimativa para o valor da circunferência da Terra. E ele chegou muito perto. O cálculo é essencialmente correto. Há uma certa incerteza sobre o resultado que ele encontrou por causa da unidade utilizada. Há duas possibilidades, a gente não sabe exatamente qual o significado da unidade que ele usou para expressar o resultado. Há duas opções. Uma das opções dá um resultado muito próximo do valor correto, um erro, acho que, se não me engano, da ordem de 2% apenas. A outra opção dá um erro um pouco maior, da ordem de uns 15%. Então, a gente não sabe exatamente qual aquele tinha em mente. Mas, na verdade, não é importante. Tivesse ele pensando na unidade mais que dá o resultado mais correto ou na outra, o fato não é o quão correto é o resultado, né, o resultado numérico, mas o processo, né, e o fato dele ter sido capaz de fazer esse cálculo. Né? Então, um sujeito inteligente, pensando logicamente, apenas observando o tamanho de sombras, foi capaz de calcular o tamanho da Terra, o tamanho do planeta. É um feito digno de nota. Né? Um outro personagem também importante aqui é o Aristarco. O Aristarco foi o primeiro sujeito a propor um modelo
de universo heliocêntrico, quer dizer, um modelo de universo com um Sol no centro. No primeiro vídeo, eu citei o Anaxágoras, que foi a primeira pessoa a propor que as estrelas fossem ah, novos sóis, né? Cada estrela seria apenas um corpo como um Sol muito distante. O Aristarco aceitou essa ideia do Anaxágoras, ele concordava com Anaxágoras com relação a isso, e propôs que o universo, né, tivesse o centro no nosso Sol, ou seja, a própria Terra estaria girando em torno do Sol. Foi essa a ideia do Aristarco que foi retomada séculos depois pelo Copérnico, né? Copérnico não tirou a ideia do mundo heliocêntrico do nada, ele conhecia a ideia do Aristarco e voltou a apostar nessa ideia depois de muitos séculos. Nós não temos obras específicas escritas pelo Aristarco, não sobreviveu nenhuma obra dele, mas nós conhecemos citações e comentários indiretos sobre a obra dele. Então, em particular, ele é citado pelo Arquimedes. O Arquimedes foi, de longe, o maior matemático do mundo antigo. Eu não vou falar que, se eu falar sobre as proezas matemáticas do Arquimedes, isso seria uma aula inteira. É um sujeito absolutamente brilhante. Mas o que interessa aqui é um texto específico do Arquimedes, chamado O Contador de Grãos de Areia, em que ele resolve contar quantos grãos de areia caberiam no universo. E aí ele vê os modelos de universo que existiam na época, e ele chega à conclusão que o maior deles seria o modelo do Aristarco. Então, ele resolve usar especificamente o modelo do Aristarco para contar quantos grãos de areia caberiam nesse universo. Ou seja, quantos grãos de areia caberiam em todo o universo do Aristarco. Então, obviamente, seria um número muito grande, né? E o desafio para o Arquimedes, o interesse que ele tinha nesse exercício, era exatamente o de lidar com números muito grandes, né? Como é que você faz até para expressar um número tão grande assim? Isso não é óbvio, isso exige uma teoria matemática para você ser capaz de lidar com números muito grandes. Hoje, o que nós usamos para falar de números muito grandes, na verdade, a gente usa expoentes, né, potências de 10 e coisas assim. Na verdade, são coisas que decorrem de um conceito que é o conceito de logaritmo. O conceito de logaritmo só foi desenvolvido lá no finalzinho do século XVI, início do século XVII, pelo John Napier. Então, na época dos gregos, não havia a compreensão, não havia esse conceito do que seria um logaritmo. Mas o Arquimedes, nesse texto, investigando a quantidade de grãos de areia que caberiam no universo de Aristarco, ele desenvolveu uma maneira de expressar números muito grandes e ele quase descobriu o conceito de logaritmo. Ele bateu na trave. Por um pouquinho mais, ele chegaria lá. Então, ele quase foi o inventor ou descobridor do conceito de logaritmo. Por muito pouco, ele não foi. Então, é um dos exemplos da genialidade do Arquimedes. Dentre inúmeras demonstrações de genialidade que ele deu. Mas, para o nosso tema aqui, interessa mais especificamente o fato de, nesse texto, ele fazer uma referência e descrever o modelo do Aristarco, certo? Então, é através do Arquimedes que, mais tarde, o Copérnico vai tomar conhecimento
da hipótese heliocêntrica de Aristarco e vai revigorar essa ideia. Então, vejam que até aqui, vejam quantas coisas eu já falei sobre os gregos. Os gregos já tinham uma teoria atômica, né? Um modelo do mundo formado de átomos, do vazio. Eles já imaginavam que as estrelas seriam como o Sol, né? Seriam sóis distantes. É, já pensavam no modelo heliocêntrico, né? Um modelo do universo centrado no Sol, né? Com a Terra girando em torno do Sol e não o contrário. Já tinham cálculos bastante precisos sobre o próprio tamanho do planeta Terra. Então, dá para ver aí como os gregos foram capazes de obter resultados muito bons, né? Na capacidade deles de descrever o mundo. Apolônio e Hiparco são dois astrônomos importantes que vêm a seguir. O Apolônio desenvolveu um conceito fundamental aqui, que é o conceito dos epiciclos. Essa figura aqui descreve o que é isso. Imagina que no centro a gente tem a Terra e um planeta girando em torno da Terra. Se o planeta seguisse apenas uma órbita circular aqui, a gente veria no céu, ao longo do tempo, o planeta simplesmente seguindo uma trajetória muito bem definida, né? Sempre na mesma direção. Mas não é isso que acontece. Quando a gente observa o movimento dos planetas ao longo do ano, quer dizer, a cada noite no mesmo horário, o planeta está numa posição um pouquinho diferente. Se a gente observa, né, como o planeta está se deslocando através do céu ao longo do ano, ao longo do tempo, os planetas percorrem órbitas, trajetórias que vão se deslocando numa certa direção, mas num certo momento eles começam a andar para trás e depois retomam a direção original. Então eles fazem uma espécie de um loop, né? Então isso é chamado de movimento retrógrado. Então isso é observado e é um desafio você explicar o porquê, né? Por que existe esse movimento retrógrado? Então o Apolônio desenvolveu a ideia dos epiciclos para tentar explicar isso. Epiciclos são esses ciclos menores aqui, e a ideia é que os planetas estão girando nesses círculos menores, e é o centro desse círculo que gira em torno desse círculo maior, com a Terra no centro. Então, esse círculo menor aqui é o epiciclo, e o círculo maior é chamado de deferente. Então, o planeta gira aqui nesse círculo menor, e à medida que ele vai girando, ele vai percorrendo uma trajetória que tem esses loops aqui. Enquanto ele está nessa parte de fora aqui, né, supondo que o movimento aqui está no sentido horário, né, quando ele está nessa parte de fora aqui, a gente está vendo ele se deslocando no sentido anti-horário, né, perdão. Mas quando o planeta entra nessa parte de dentro da órbita, ele está no movimento contrário, né? Ele está aqui, a gente observaria aqui ele se movimentando no sentido horário, e depois ele voltaria para o sentido anti-horário, e assim por diante, né? Então, acompanhando aqui, quando ele entra para dentro da órbita, ele dá a sensação de ele estar voltando para baixo, para trás, né? Então, a trajetória dele tem esses loops que explicam a observação desse movimento retrógrado. Então, isso foi uma peça importante aí para a modelação matemática do movimento dos astros. Uma outra coisa que o Apolônio fez,
ele estudou as chamadas curvas cônicas, é uma família de curvas geométricas que inclui o círculo, mas também elipses, parábolas e hipérboles. E isso não teve uma aplicação direta no modelo planetário da época, mas acabou sendo utilizado depois, né? Famosamente, o Kepler, lá no século XVII, mostrou que os planetas, na verdade, seguem órbitas elípticas em torno da Terra. Então, as órbitas não são exatamente círculos, são elipses. E elipses é um tipo de curva cônica. Então, essas curvas cônicas estudadas pelo Apolônio, embora não foram usadas na época, acabaram se tornando importantes para descrever o movimento dos astros mais tarde. O Hiparco deu continuidade ao trabalho do Apolônio em vários sentidos. Ele era um observador muito bom, ele fez observações astronômicas muito precisas, muito rigorosas. Ele descobriu, por exemplo, a precessão dos equinócios, que já é uma coisa bem delicada. Equinócios são pontos em que a trajetória do Sol intercepta o equador celeste. O equador celeste é a projeção do equador terrestre no céu. Então, o Sol intercepta o equador celeste 2 vezes por ano. Mas esses pontos não são fixos. Esses próprios pontos têm um pequeno movimento. Então, esse movimento dos pontos de equinócios foi descoberto pelo Hiparco, e já é realmente uma observação muito, muito precisa, né? Então, o Hiparco ele rejeitou a hipótese heliocêntrica do Aristarco, então ele deu apoio, né, à ideia geocêntrica, né? A teoria geocêntrica com a Terra no centro. E como ele era um astrônomo de prestígio, a, o suporte dele à teoria geocêntrica teve um certo peso. Uma consequência aí do desenvolvimento da astronomia grega foi a criação do astrolábio, né, que foi desenvolvido por Apolônio, por Hiparco, que sintetiza ali conhecimentos da astronomia grega, né, enfim, conhecimentos que vêm de outras civilizações também, mas principalmente é uma tecnologia que tem embutida dentro dela já um bocado de compreensão, né, sobre o movimento dos astros. Então, é um desenvolvimento tecnológico que já depende de uma teoria um pouco sofisticada. E é um instrumento que foi extremamente útil, né, e foi utilizado durante muito tempo, principalmente para ajudar na navegação, né? Então, aí é um aspecto prático, né? Eu comentei no primeiro vídeo que a astronomia sempre teve um aspecto um pouco pragmático, e aqui a gente tem já um instrumento útil, né? Desenvolvido aí em decorrência do estudo da astronomia. Com isso, a gente chega no último personagem dessa história aqui, que é o Cláudio Ptolomeu. Vejam que ele já vem num período bem posterior, né? Falando aqui da Polônia, do Hiparco. O Hiparco está ali vivendo no segundo século antes da Era Comum, né? O Ptolomeu já está vivendo no segundo século depois da Era Comum, né? Já na Era Comum, quer dizer, você tem um espaço aí de 200 ou quase 300 anos entre um e outro, né? Tem um certo, tem um certo salto. Mas o Ptolomeu foi o cidadão que fez uma grande síntese. Ele fez uma síntese
do aspecto matemático, né, desenvolvido por esses astrônomos gregos, como, como Apolônio e Hiparco, então, utilizando a ideia dos epiciclos e coisas do gênero, mas também dando uma base matemática essencialmente ao modelo aristotélico do universo. Então, aquela ideia do universo constituído por esferas concêntricas, com a Terra no centro, né? Essas esferas definidas pela órbita dos planetas, constituído, né, por aqueles elementos básicos, né, dados pelo Eudoxo, mais o quinto elemento acrescentado pelo Aristóteles. Então, o Ptolomeu fez uma grande síntese dessa coisa toda, com um rigor matemático e com uma precisão maior do que todas as outras que vieram antes. Então, o que ele faz aí, a gente pode pensar assim, realmente ele dá um embasamento matemático à estrutura do universo, seguindo basicamente a visão de universo do Aristóteles. Então, a visão do Aristóteles, a partir daí, passa a ser colada a essa estrutura matemática da descrição do movimento dos astros, feita pelo Ptolomeu. E foi um modelo extremamente bem sucedido, né? Ele é matematicamente muito sofisticado, funciona muito bem, e isso ajudou a consolidar, né, a visão aristotélica do mundo pelos todos os séculos posteriores, por mais de 1000 anos, né? Esse modelo não se tornou influente à toa, né? Ele se manteve influente, em parte porque tinha esse embasamento matemático, né? Que já não era uma teoria cientificamente ingênua, né? A, a, o nível de descrição matemática e a precisão das observações astronômicas, né, relacionadas à construção desse modelo do Ptolomeu estão num nível muito, muito alto de sofisticação. Então, a visão aristotélica passou a ser colada a esse nível elevado de descrição do movimento dos astros. Então, isso certamente contribuiu para que fosse uma visão dominante por tanto tempo. Então, a obra principal do Ptolomeu é o Almagesto, né? Uma grande obra, uma das mais influentes de toda a história da ciência. Então, o sistema ptolomaico, né, aceita essa estrutura de esferas concêntricas. As esferas têm uma certa ordem, né? A esfera mais interior, a esfera da Lua, depois Mercúrio, Vênus, Sol estaria entre Vênus e Marte, depois Júpiter, Saturno, por último as estrelas fixas, e além das estrelas fixas, uma região ali de um chamado primum mobile, que seria um primeiro movido, que já é uma coisa que tem um caráter um pouco diferente dos outros, né? Os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, são coisas que a gente observa. Esse primum mobile, isso já decorre mais do raciocínio aristotélico, né? Então, já é um aspecto aí que tem mais a ver com uma extrapolação filosófica, com base no que eles achavam que era necessário que existisse por razões de ordem lógica. Mas a parte observacional vai até as estrelas, né? Mas
a descrição do movimento dos astros, então, é baseada naquela história dos epiciclos, né, que eu descrevi antes, com alguns acréscimos, e uma das coisas é o fato da Terra ter sido colocada não exatamente no centro, mas um pouquinho fora do centro. Então, esse ciclo menor aqui é o epiciclo, o círculo maior é o deferente, mas o deferente aqui, o centro do deferente, não coincide com a posição da Terra. A Terra está um pouquinho fora do centro. Na nossa visão mais contemporânea, se a gente pegar o modelo que vai ser desenvolvido posteriormente pelo Kepler, né? Kepler vai mostrar que as órbitas dos planetas são elipses, como eu já comentei, mas a Terra não está exatamente no centro, não é nem no centro da elipse, ela está em um dos focos da elipse, que é uma coisa realmente um pouquinho fora do centro. Então, essa ideia de colocar a Terra um pouquinho fora do centro, né, desses círculos aqui, na verdade, ajuda a precisão das medidas, né? Isso tem a ver com o fato de a Terra, na verdade, estar dos focos da elipse. Então, com detalhes como esse, né, com arranjos como os epiciclos e detalhes como a Terra um pouquinho fora do centro e coisas assim, esse modelo, na verdade, ele tem uma precisão, ele fornece uma capacidade de descrever o movimento dos astros todos com uma precisão muito, muito boa. Em termos do que pode ser observado a olho nu, esse modelo faz um trabalho espetacular. Ele realmente é muito bom. Então, por isso também, né, sobreviveu durante tanto tempo. Só foi ser questionado lá no século XVI com Copérnico. Mas isso aí já é outra história, né? Nós vamos chegar no Copérnico na próxima aula. Eu vou terminar essa aula aqui. Nós chegamos aqui num ponto importante, né, do sistema ptolomaico. Eu quero só enfatizar aqui que esse ponto de chegada, claramente a gente tem um modelo de universo que já está muito longe daquela visão mitológica, né? Tem elementos aqui que não são inteiramente científicos, que não são inteiramente ligados à observação, coisas que vêm da filosofia aristotélica, mas de qualquer forma já está muito distante daquela visão puramente mitológica, né? Então, esse é um modelo que já tem uma robustez científica muito grande. Então, vamos terminar nesse ponto e obrigado por acompanhar o vídeo e nos vemos no próximo.